Aleluia. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor para todos sempre. Pai, em nome do teu filho Jesus, obrigado por esse momento estar aqui na tua casa, Deus. Mais um domingo, mais uma noite. Te louvando, te exaltando, te glorificando, bendizendo o teu nome. Obrigado porque isso é um privilégio que o Senhor nos concede pelo teu grande amor e pela tua misericórdia, Senhor. Eu louvo o teu nome por cada um dos teus filhos que estão aqui nesta noite, por cada pessoa que está nos ouvindo nessa noite. Você que está em casa, neste canal, ouvindo nesse momento, essa pregação. Que Deus possa visitar o seu lar, visitar a tua casa, a tua vida, visitar os teus filhos, teus parentes. Que o Senhor possa ouvir nesta noite o seu clamor. Que Deus atente para o teu coração. Que Deus contemple o desejo do teu coração, que Deus contemple a sua vida. E segundo a sua boa vontade, segundo o seu grande amor, Ele venha te conceder, segundo a tua palavra, aquilo que você precisa diante dEle. Eu quero te abençoar nesta noite, com a bênção de ser respondido por Deus. Que seu coração esteja aberto e você receba a resposta de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Podemos assentar. Louva a Deus nesta noite, porque Deus é bom e a sua bondade, ela dura para sempre. Amém? Uma das coisas que está acontecendo na pandemia, eu tenho falado isso constantemente, é como se fosse uma revelação. Muita gente tem se revelado nessa pandemia. O caráter de muitas pessoas tem se revelado. E tem sido difícil para muitas igrejas, não é só, não estou dizendo a nossa igreja, muitas igrejas. Acredito que isso foi para muitos, essa pandemia, uma oportunidade de buscar o Senhor, de se dedicar mais ao Senhor, de se consagrar mais a Deus, de você avaliar como é que está a sua vida diante de Deus, e como é que está o seu coração diante de Deus, como é que você está andando diante de Deus, em que nível de comunhão você está com Deus. Você foi avaliado se você é um crente, só é crente na igreja ou é crente em qualquer lugar. Eu sei que para muitos a igreja fez muita falta. Deu para avaliar o seu nível de confiança em Deus, de medo, de terror. E deu para avaliar muitos crentes que na pandemia se esfriaram e deixaram de vir para a igreja. Isso foi tão difícil para muitos, e muitos crentes na pandemia desviaram. E eu não sei se vão voltar para Jesus. É como se fosse um escape, uma oportunidade. E vocês orem por pessoas assim. Orem para que Deus, Ele tenha misericórdia, gente. Porque quem estava firme, firme estava. Mas quem estava já meio fraquinho na fé, se na pandemia não tomou uma posição e se levantou,
talvez tenha caído de vez. Se já estava desanimado para não vir para a igreja, no ano passado, no fim do ano, com toda aquela liberdade, se estava desanimado e triste para ir para a igreja, com a pandemia, se ele não tomou uma posição, piorou. De vez em quando acontecem essas coisas. Quando eu estava mais novo na fé, alguém disse assim, Deus vai balançar a figueira. E aqueles frutos que estão pecos vão cair. O vento passa. Às vezes você chega assim no mangueiral, você dá uma passada. Você vê um monte de manga lá meio amarela, né? Você pega, quando você tira um pedaço dela, ela está com chamado gosto saloba, né? Uma doce meio azeda, aquilo chamado de fruto peco, né? Caiu. E muita gente está nessa condição hoje em dia. Então, ore pelos seus irmãos em Cristo. Sem especificar quem, orar pelos crentes. É porque é justamente na hora da batalha, na hora da guerra pesada, que os fracos, os displicentes, os não vigilantes, levam desvantagem. Não porque simplesmente levam desvantagem. É porque estamos numa guerra, gente. A igreja está numa guerra. Jesus disse, no mundo você tem aflição. A aflição é uma guerra. Paulo, ele fala lá em Efésios, capítulo 6, que nós não temos que lutar nem contra a carne, nem o sangue, mas contra principados e potestades. Os dominadores desse mundo tenebroso, né? Nas forças espirituais da maldade, são os nossos inimigos. Nossos inimigos são invisíveis. E não brinque. As pessoas dizem, comigo o diabo não pode. Não, não pode se tiver Jesus. O diabo não pode com Jesus, gente, viu? Ele não pode com Jesus, ele não pode com Deus. Mas se você tiver sem Jesus, ele pode. E é nessa hora que os mais frágeis espiritualmente, que não estão vigiando, que não estão orando, que não estão buscando, eles sofrem. Muitos caem. Já estava desanimado, piora. É nesse momento que o caráter de muita gente se revela, se mostra. Então tenhamos cuidado. Você que está me ouvindo, eu não sei se sua condição é esta. Mais uma coisa eu sei, que a Bíblia diz que Deus não quer que nenhuma alma se perca, mas que todas venham ao arrependimento. Se levante, você que está desanimado, procure se erguer, que tudo quanto está acontecendo no mundo são sinais da iminente volta do Senhor Jesus Cristo. E alguns podem dizer, eu não creio que Jesus vai voltar para esse mundo. Eu quero te falar que Jesus voltar não depende de você crer ou não. Ele vai voltar.
Amém? Ele vai voltar. E ele diz: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? E quando ele fala de fé, ele não está falando da fé de você transportar montes, de você alcançar bênçãos, de você conquistar bênçãos. Não é essa a fé que ele está falando. Ele está falando da fé que muita gente está perdendo. A fé no Salvador. A fé naquilo que você tem aprendido. A fé na Bíblia. Acreditar que um dia você vai para o céu. A fé em crer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando Jesus ele cita isso, irmãos, acredite, é porque ele, quando voltar, ele vai encontrar muita gente sem essa fé. Eu não estou falando, dá um tempo a você aqui, eu não estou falando de jeito do mundo. Eu não estou falando de pessoas que não têm nada a ver com a igreja, que não são cristãos, essas pessoas. Não estou falando dessas pessoas que ainda não aceitaram Jesus como Salvador. Eu estou falando da igreja. Achará fé na terra. Isso é tão eminente que o próprio apóstolo Pedro, ele fala dos escarnecedores de dentro. Onde está a promessa da sua vinda? Porque todas as coisas continuam da mesma forma desde os tempos dos pais. Aí vem a ressalva, mas eles não sabem que o mundo de hoje, o mundo atual, contemporâneo, está reservado como tesouro para no dia da ira de Deus ser destruído pelo fogo. Mas Deus se ira assim, se ira, irmão. A gente não sabe o quanto o ser humano é perverso. E nós estamos vendo isso acontecer. A perversidade do ser humano, a iniquidade, a malignidade. Com razão Deus traz juízo sobre esse mundo. Amém? Deus nos abençoe. Vamos agora, vamos pregar? Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 4. Vocês vão sentar em algum lugar? Pode sentar, viu? Hebreus 4:12. Quem achou, diga amém. Aleluia. Diz assim: porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é sensível para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Amém? Deus nos abençoe com essa palavra, fale profundamente ao meu e ao seu coração. O Espírito Santo só pode ministrar em nossas vidas nesse momento.
O Espírito Santo pode ministrar nessa pessoa que está nos ouvindo nesse momento também, em nome de Jesus. Podemos assentar. Pode sentar, se descansar. Aí, não sei. Só ouvindo. Eu falei para vocês que nessa pandemia, ia pregar sobre você ter ânimo, tino, de a luta, de batalhar, de conquistar e de obter. O sujeito, ele foi em uma cidade, vender sapato. E chegou naquela cidade, ele vendendo sapato, foi vender sapato, e descobriu que naquela cidade as pessoas tinham o costume de andar descalça. Quase ninguém calçava sapato. E ele mandou um recado para a empresa dele. Estou voltando. Aqui nessa cidade ninguém calça sapato, poucos. É prejuízo investir aqui. Aí mandaram outro vendedor para testificar o que ele falou. Ele fez, é verdade, por favor, me mande um carregamento de sapato, porque todo mundo nessa cidade precisa de sapato. Você vê que uma mesma situação, duas visões diferentes. Ontem nós estávamos na casa, na reunião de casais, né? Aí em casa tem um espaço na frente muito grande, e nós podemos fazer uma reunião ali, mais ou menos, com uns 10 casais. E lá estava um empresário dessa igreja, nosso irmão Clóvis está ali. A gente sabe que ele trabalha na área de celular. E uma das coisas que aconteceu com ele, que parou tudo. Ele não vendia nada, então ele vendia tudo. E Deus mandou ele vender barbeador de R$1. Ele não se iluda, não. Ele vendeu muito barbeador mesmo. O testemunho dele é poderoso, vendendo barbeador de R$1. E ele disse, pastor, eu aproveitei uma coisa. O que você aproveitou? Ele falando para a gente, né? Eu aproveitei que com essa pandemia o povo chorava. E eu vi que o povo precisava de lenço. Então eu vendia lenço. Na verdade, isso é fazer de uma oportunidade, de um momento difícil, fazer daquilo uma oportunidade, um trampolim de ultrapassar e vencer aquela situação. Então as pessoas têm postura diferente mediante as dificuldades da vida. Nós falamos aqui na semana passada, e eu pregando sobre a postura de Moisés e do povo quando estava diante do Mar Vermelho. O povo vendo tanto milagre da parte de Deus no Egito, e chega diante do Mar Vermelho, o povo murmura e diz, Moisés, você não vale nada. Você nos tirou daí para matar aqui nesse lugar? Agora Faraó vem com o seu exército e vai nos matar. E Moisés vai clamar a Deus. E Deus disse a Moisés, Moisés, diga ao povo que marche. Qual era a dificuldade? O Mar Vermelho. Tinha um lugar mais curto para Deus levar o povo até para o deserto? Tinha, mas era a terra dos filisteus. Os filisteus eram homens guerreiros, e Deus disse, porque era melhor Deus fazer um milagre, abrir o Mar Vermelho, do que fazer o povo ter coragem para passar na terra dos filisteus. Então Deus preferiu abrir o Mar Vermelho do que lidar com o coração do povo incrédulo. Porque abrir o Mar Vermelho dependia dele. Agora, ele impeliu o povo a passar na terra dos filisteus, era bem mais difícil. Muito mais difícil.
E Deus preferiu abrir o mar vermelho. Porque dependia dele, do poder dele. Não dependia do coração do homem, da coragem do homem, de impelir o homem, de guiar o homem a lutar, a batalhar, a passar por aquela terra. Mas Deus, no seu grande amor hoje com a sua igreja, Deus quer que a igreja tenha essa mesma postura diante das dificuldades, das lutas, das batalhas. E quando eu falo igreja, eu estou falando de você, eu estou falando de mim, eu estou falando das pessoas que compõem a igreja de Deus. A Bíblia diz que nós somos membros do corpo de Cristo. Deus ele não precisa que o país esteja de vento em popa na sua economia para fazer a igreja prosperar, fazer você crescer. Deus não precisa disso. Ele diz para a sua igreja que a igreja não deve temer as notícias ruins. Israel teve livramento todo o tempo quando pragas assolaram o Egito e nenhuma daquelas pragas, nenhuma delas tiveram acesso ao povo de Deus na terra de Gósen. Deus guardava o povo. O que eu quero dizer para você, irmão, é que Deus, Ele está guardando a sua igreja. Deus está protegendo a sua igreja. E Ele quer que a igreja não se intimide diante dessas dificuldades. Nós não podemos nos comportar como o mundo se comporta. Eu não quero dizer a você que eu estou dizendo, todo mundo faça, seja imprudente. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que nós não devemos ser tomados de medo. Não devemos permitir que o diabo venha nos aterrorizar, nos oprimir e dizer assim, está tudo perdido para você. Não tem jeito não, rapaz. Todo mundo está incluído nisso. Não, irmão. O que é que Deus fala para a igreja de Filadélfia lá em Apocalipse? Tendo pouca força, não negaste o meu nome. Assim como guardaste a palavra da minha paciência, com pouca força, também te guardarei da grande tribulação que há de vir sobre o mundo. Isso fala com respeito à grande tribulação. Mas o Deus que guarda na grande tribulação, é o Deus que guarda agora, irmão. É o Deus que protege a igreja. É o Deus que abraça a igreja. A igreja tem dono. E o dono da igreja é maior do que tudo. Não existe ninguém acima dele. Você faz parte dessa igreja. E quando eu falo da igreja, não é arvorecer, eu estou falando da igreja do Senhor em toda a face da terra. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você está debaixo do leque, do guarda-chuva, digamos assim, de proteção de Deus. No mundo está chovendo forte. Fique debaixo do guarda-chuva de Deus, irmãos. Fique debaixo. A Bíblia diz de outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, aquele que serve a Deus e o que não serve. Você nasceu do Evangelho. O que é o Evangelho para você? É nego pregar umas palavras para você e dizer, aceite Jesus como Salvador, e você aceitou, e o Evangelho é só aquilo? Não. Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso é Evangelho. Evangelho é poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é um poder humano, não é um poder ser, é um poder de Deus. E você foi gerado por este Evangelho. Você não está aqui porque simplesmente você quis ser crente.
eu quero ser crente. Não, você ouviu a palavra de Deus. E no momento que você, com o seu coração, voluntariamente, você recebeu Jesus como Salvador, você ouviu a voz do Espírito Santo, porque o Espírito falou ao seu coração, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, que você abriu o seu coração, quando você ouviu a palavra de Deus, que a palavra entrou na sua vida, você foi gerado de novo. Você não foi gerado de alguma coisa comum, de uma coisa qualquer. Você foi gerado pela palavra mais poderosa que existe. Você foi gerado pelo Espírito de Deus. Você foi gerado por algo sobrenatural. Algo que não é daqui da terra. E por isso Jesus disse, eles não são do mundo como eu do mundo não sou. Jesus igualou você a ele. Eu não sou do mundo, eles não são do mundo, você não é do mundo. O que é que nos faz não ser do mundo? Porque nós, embora fôssemos do mundo, quando nascemos só do pai e da mãe da carne, mas quando você recebeu a nova vida em Deus, quando você recebeu Jesus como Salvador, você foi gerado pela palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Esse é você. E o que eu quero dizer com isso? Simples. As normas que regem a sua vida são as normas de Deus. Eu não estou falando que você deve desobedecer às ordens humanas, gente. É o que eu estou falando. O seu viver, o seu caminhar aqui na terra, ele é dirigido, os seus passos, conforme a palavra de Deus. O Davi fala lá no Salmo 119, tomara que os meus caminhos fosse dirigido conforme Deus. Quer dizer, que Deus me guiasse todo o tempo, que Deus me guiasse 100%. Então eu não ficaria confuso. Os passos de crente são guiados por Jesus, quando Jesus diz assim, olhe, se você não renuncia à sua vida e me siga para ser meu discípulo. Quando você renuncia quem você é, o seu querer, a sua vontade, o seu desejo, entendeu? Porque tem gente que está na igreja, gente, e não conseguiu se renunciar ainda. Está na igreja e é cru. É ele, o coração é ele que manda. Ele manda no seu coração. Ele dita as normas do seu coração. Não ouve a voz do Espírito Santo. Não ouve a voz da palavra. Não é submisso. Não se submete a Deus. Tem corações assim na igreja, irmão. Está cheio assim, ó. A igreja está lotada de pessoas que são governantes de si mesmo, pastores de si mesmo, líderes de si mesmo, sacerdotes de si mesmo. Não quer ouvir a voz do Senhor. Você foi gerado por Deus. O Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus na sua vida. E uma das coisas que Deus quer na sua vida, sabe o que é, irmão? É que você viva de acordo com o Evangelho. Eu não estou falando só em santidade, não, porque as pessoas assim, eu vou viver em santidade de acordo com o Evangelho. Aleluia! E tem que fazer isso mesmo. Viu? Você tem que viver em santidade de acordo à Bíblia, ao Evangelho, ao que o Evangelho ensina, ao que o Evangelho pensa. Não é o que você pensa, não é como você entende. O que você entende e quer fazer, que não está de acordo com a Bíblia, para Deus não vale nada. Você pega isso, junta e bota no lixo. Jesus disse que você tem que negar a você mesmo. Se você não consegue negar você mesmo, você está no lugar errado.
A graça de Deus exige uma postura. O Evangelho é uma pregação de contracultura. A partir de hoje estarão dois numa casa, um será tomado e deixado. Jesus disse, eu vim trazer espada, rapaz. Eu vim trazer divisão mesmo. Está numa casa, 3, 4 na casa. Um é crente, 2 é crente, o resto não é. Você vê lá a divisão que há na casa. E não para estava conversando aqui um dia desse com um irmãozinho meu. Ele disse que quando se converteu na casa dele, ninguém era crente. E quando chegava de noite, ele botava o rádiozinho para ouvir um programa de um certo pastor amigo nosso. O pastor ficava pregando, esse pastor, eu também ouvia muito esse pastor, era fã dele, né? Até hoje sou, né? Encontrei com ele até no sábado, me deu um abraço tão forte. Nunca tive esse contato com ele. Primeira vez, depois de quase 20 anos, eu tive com ele, ele me deu um abraço, aquele homem. Diz que ele passa a noite orando, de dia ele dorme. Esse irmão botava o radinho aqui no pé do ouvido, só sussurrando, e ele deitado orando, porque se a família descobrisse que ele estava orando, caía em cima dele, de pau e pedra. Divisão. É isso que Jesus disse. Eu vim trazer divisão da casa. Porque uns vão me adorar, uns vão me servir, e outros vão odiar esses que me servem e que me amam. Isso acontece mesmo. Talvez esteja acontecendo dentro de sua casa. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Persevere. Persevere. Quando eu fazia seminário, uma certa feita, eu encontrei um rapaz que ele foi cantor evangélico. Ele se converteu um pequeno que assim, era jovem. Ele se converteu e foi colocado para fora de casa. A Bíblia diz, mas todos quanto receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que crerem no seu nome. Olha para aí. Você foi transformado em filho de Deus. Como é que o filho de Deus deve viver aqui na terra? Você já pensou nisso? Você como filho, como é que você deve viver? Falando um bocado de bobagem? Sendo super pessimista? Amaldiçoando a si mesmo? Sem esperança? Sem perspectiva de vida? Sem espírito de luta? De batalha? É isso? Você é filho de Deus. E qual é o privilégio, pastor, nisso? É que você é filho de Deus. Estava conversando ontem com uma pessoa muito importante, ela disse, eu não preciso disso, eu nasci em berço de ouro. Mas estou aqui porque Deus está me botando para fazer isso aqui. Olha, eu nasci em berço de ouro, eu não preciso disso aqui. Mas porque Deus me colocou aqui, eu estou aqui e tenho que obedecer. Se eu tenho condições de ter uma vida melhor que essa, mas eu estou assim porque Deus quer assim. Vocês estão entendendo o que eu estou te falando? Você nasceu em berço de ouro do Pai. Você serve a um Deus que nenhum demônio pode. Se você pegar todos os demônios e multiplicar a enésima potência, contra Deus não é nada. A única coisa que Deus quer de você é que você viva segundo o que Ele diz para você. Que você viva como filho, pense como filho, ande como filho e fale como filho. E hoje muita gente está ensinando as coisas erradas. Que o crente tem que passar por isso, que o crente tem que passar. Sim, que passe, mas passe como filho. Passa a tribulação, sim, mas da tribulação lute como filho. Porque você não luta sozinho. A própria palavra, Jesus disse, eis que estareis convosco todos os dias, até a consumação do século. Você está passando tribulação? Olha a promessa de Jesus, está passando tribulação? Tu está pensando que está sozinho? Está não. Jesus prometeu estar com você, ele disse, não te deixarei, nem te abandonarei.
Agora, tu tem que viver como um filho, falar como um filho, olhar como um filho e andar como um filho. Tem gente na igreja que anda como mendigo, anda como estranho, fala como estranho ao reino. Outros ensinam como estranho. Eu não estou aqui formando super crentes, entenda. Eu estou dando consciência a você de quem você, como Deus quer que você viva. Eu não estou dizendo que não existe dificuldade. Mas Deus, Ele traz para você a capacidade de você vencer toda e qualquer dificuldade. Você não pode parar, você não pode desistir em meio a tanta guerra e a tanta tribulação. Se você parar, você vai sucumbir. Um dos maiores interesses de Satanás, gente, é que você perca a sua identidade. Falou o que para Eva? É assim que Deus disse? Não é assim. Se você comer do fruto, você vai ter muito mais. Quer dizer, não é isso? Você não é tudo isso que Deus disse. Você pode chegar mais. Você pode alcançar mais. Você pode obter mais. A promessa do engodo. O erro. Amém? Deus, Ele é zeloso pelo seu povo. E uma das coisas que Deus, Ele quer que eu e você ande, é como um filho, gente. É como um herdeiro das promessas. Imagine você vai herdar os céus. Muita gente não acredita nisso. Tem crente que não acredita nisso, irmão. Acredite. Tem crente que não acredita que você vai herdar o céu. Você tem que crer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Jesus que a gente prega hoje foi o Jesus que foi pregado há mais de 2000 anos passado. É o mesmo. As promessas deles não têm prazo de validade. Até o arrebatamento, não. Até quando tudo for consumado, a promessa dele é válida. Ele é fiel e justo. Então você foi gerado pela palavra de Deus. E o Filho de Deus, entenda, você é filho, nós somos filhos de Deus. E uma das coisas que Deus fez interessante para a gente, Ele dá um instrumento para você viver aqui na terra. Amém? A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Você entende isso? A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. Não é ouvir a palavra, ouvir pela palavra. Então Deus te põe nas suas mãos a escolha. Você ouve pela palavra de Deus ou ouve pela palavra da mentira, a palavra do diabo. Esse confronto de ouvir, Eva passou por esse confronto. O próprio marido dela, Adão, também. Olha, Deus disse assim, não é assim. É assim. É dessa maneira, não é como Deus disse. Então, ele confrontou a palavra dele, diabo, com a palavra de Deus. Eva preferiu ouvir pela palavra do diabo e viu a derrota que ela teve. Você, como filho, você não está isento de você passar por isso. Quantas situações Satanás já colocou diante de você para você duvidar da palavra de Deus? Quantas? Olha, para aquele negócio não é verdade não, aquilo que o bicho pregou, aquilo que você leu não é verdade não. Não é bem assim não que Deus fala, viu? Será que isso já passou? Será que é assim mesmo? E esse foi um plano de Satanás, um derrubou. E essa questão continua até hoje. Você tem que escolher de como ouvir, você tem que andar como um filho. Filho de Deus, ele vive pela palavra de Deus.
quando nós criamos um filho, eu tenho um filho, eu crio ele, e tenho uma filha, então eu procuro ensinar ele a palavra, coisas certas, coisas corretas. Se eles me ouvirem, vão se dar bem. Porque tudo que eu ensino é baseado na palavra de Deus. Por exemplo, nós somos filhos de Deus. Se nós ouvirmos o que Deus fala através da sua palavra, nós vamos nos dar bem. Muita gente no reino de Deus sofre e se dá mal porque deixa de ouvir a Deus. O que é que Isaías capítulo 1, parece que é versículo 3 fala? O boi conhece seu dono e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel, meu povo, não me conhece. Como é que eu conheço a Deus? Pela sua palavra. Oséias fala, o meu povo perece, morre, é destruído, é escravizado. Estou só parafraseando. Porque lhe falta entendimento, conhecimento. As pessoas querem viver de acordo com o que elas pensam, o que elas querem, segundo o seu humano raciocínio, segundo o seu intelecto. Viver em Deus, viver como filho, é viver sobrenaturalmente. Tem coisas na palavra que são coisas absurdas. Ah, são, claro que elas são absurdas. Mas é nisso que consiste fé. A palavra de Deus, a fé, ela não é racional. Ela não é lógica, não é a lógica, aquela lógica que se ensina nas faculdades, nos seminários. Não é lógica. Não tem lógica. As coisas que Deus traz para a gente são coisas que dependem da sua fé, dependem do seu entendimento. Quantas pessoas na igreja não crê que Jesus ressuscitou? Quantas? A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 18, 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utilizar, comerá do seu fruto. A morte e a vida. Então, você como filho, Deus te traz a opção de você viver segundo a palavra dele. Essa é a opção de Deus para você. Mas você pode escolher como viver. O crente, ele pode viver não segundo o que Deus determina, mas o que ele acha ou achando o que ele pensa. Alguns anos atrás, eu conheci uma pessoa. Ele me disse assim, pastor, eu vou morrer, pastor. Eu digo, rapaz, não vai não, rapaz. Que é isso? Ele começou a bater. Começou a sadia, boa. Morreu, de uma para outra. Por que ele não concordou comigo? Por que ele não concordou com Deus? Por que ele não concordou com o Pai? Por que não houve uma concordância? Por quê? Com o Pai Celestial. Jesus tinha vindo para dar vida e vida com abundância. Vinde da vida e vida em abundância. Poderia tranquilamente ter olhado para a palavra, pensado com a palavra e concordar com o que Deus queria para ele. Mas pastor, o bispo chegou no tempo dele. Não, irmão. A Bíblia diz que nós não devemos ser ímpios demais para não morrer antes do tempo. A pessoa morre antes do tempo. Eu não sou determinista, irmão. Se eu vejo uma pessoa ali morrendo, esticada, cavada de bala, foi Deus que quis. Não. Foi o momento dele, não foi o momento dele. Aquilo foi a impiedade dele. Aquilo é a impiedade dele. E quando eu falo determinista, pessoas que sabem o que é isso, sabem o que eu estou falando. Então escolha falar como Deus fala. Por que os espias não entraram na terra prometida da primeira vez? Israel não entrou. Porque um grupo de 10, o relatório que saía da boca era maldição. Concordava com Deus
que a terra era boa, era maravilhosa, era linda, manava leite e mel, mas a atitude de possuir a terra era de covarde, de medo, de frouxidão. Essa era a atitude. Porquanto Deus os reprovou. Mas o que Deus disse? Entre, tome a terra de vocês. E não concordaram com Deus. Você tem que estar em concordância com Deus. Deus disse assim, lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 9, mais ou menos, diz isso aí. Deus disse, o que vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Ele disse, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Deus vela não é pela sua palavra, nem pela minha. A palavra dele que está escrita aqui, que nós ousamos ter autoridade de pronunciar e profetizar e confessar. Até a própria Bíblia diz que Jesus Cristo é o sumo sacerdote da nossa confissão. E não está falando simplesmente de confissão de pecado, gente. Está falando do que você confessa, do que você fala. Jó disse uma coisa, aquilo que temia venha sobre mim. Se ele temia, veio, ele falava, medo de perder tudo, medo de passar por aquela situação, e é o que? Passou. Ah, foi Deus que fez? Não, foi o diabo que fez. Deus só fez permitir. Porque ele temia, aconteceu. Então a gente tem que ver como é que cada dia a gente fala, o que é que você tem falado a respeito da sua vida? O que é que você tem pronunciado? Nessa pandemia, como é que você tem se comportado? Quantas vezes você já falou, a coisa está difícil, vou perder meu emprego, eu acho que eu vou ser demitido. Irmão. Em vez de você se abençoar, você se amaldiçoa. Você não pode parar um pouco e confiar na palavra de Deus? No que ela fala, no que ela diz? As evidências, irmão, à sua vista, mostra o caos, mostra a dificuldade, a luta, a batalha. O que você vê mostra isso, mas o Filho de Deus, ele não vive do que vê. Fé é crer no que não vê. Nós não cremos, não vemos para quê? Nós cremos para ver. Então a situação aparente, não importa, a crente não vive sobre a aparência das coisas. Entenda isso. Amém? A gente tem que concordar com Deus lá em Jeremias capítulo 29, o versículo 11 diz assim, Deus falando para o povo de Israel, eu sei que pensamento eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. É o que Deus pensa. Você acha que Deus quer o seu mal? Como filho? Quando Jesus fala aquela palavra do amigo que veio na casa do outro pedir pão emprestado, para o outro que recebeu outro amigo em casa, tarde da noite, o que é que Jesus está ensinando? Ensinando a pedir pão ao amigo? Não. Jesus está ensinando o zelo, o amor de Deus. Se insista com o seu amigo para dar o pão, diz que se ele não se levantar por ser seu amigo, se levantará para te servir pela sua importunação. E ele disse, é assim que você tem que fazer, bater, vá, buscai e achareis. Pedi, dá-se-vos-á. Porque quem pede, recebe, quem busca, abre, e a quem bate, se abre. Ele disse, se vocês são filhos, são pais, e vocês sendo maus, sabei das boas coisas dos vossos filhos. Vocês são pais, são maus. Sabei das boas coisas dos vossos filhos. Você sabe, a gente tem maldade, meu irmão. Quer dizer, Deus, você está falando. E sabemos das boas coisas dos nossos filhos. Ele diz, quanto mais o vosso Pai Celestial. Isso quer dizer que Deus está de prontidão a servir o seu povo pelo seu grande amor, pela sua provisão que Ele tem para o seu povo. Eu não estou dizendo que Deus é o supermercado para você, mas a Bíblia diz que Deus é provedor do seu povo. Para alguém dizer assim, não, Deus ali só para a igreja é só provedor. Não estou falando disso.
Eu estou falando que ele é também provedor. Como o foco da minha mensagem é o que eu estou falando aqui, então eu estou mostrando a você que um Deus que está zelando por você nessa pandemia, nessa dificuldade, ou em qualquer outra. Eu não estou dizendo que as coisas não vinham acontecer, mas se vier acontecer, Ele está com você. Você está entendendo? A garantia de Deus estar com você é a garantia de sua vitória. Então, se Deus pensa assim de você, concorda com Ele. É só isso que Ele quer. Concorde comigo. Ele disse, dois de vós concordar de qualquer coisa aqui na terra, assim será feito no céu. Deus quer só que a gente concorde com Ele. Na oração do Pai Nosso, Jesus disse o quê? Seja feita a tua vontade, assim na terra como é lá no céu. Pronto. E isso em todos os âmbitos, santidade, em amor, em paz, em perdão. É estabelecer a vontade de Deus aqui na terra. Amém? A palavra de Deus é vida, Deus ela traz vida para o nosso ser através do seu Espírito. Lembre, a palavra de Deus não tem morte, tem vida. Né? Jesus disse que o Espírito é o que vivifica. A carne não se aproveita nada. Ele disse, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Essa palavra que ele diz é a palavra da sua Bíblia e da minha Bíblia. Ele diz que é Espírito e vida. E essa palavra, se a proposta dela é Espírito e vida, ela tem morte para a sua vida? Ela tem derrota? Ela tem desespero? Tem terror? Não, ela tem espírito e vida para você. Só tem vida. Mesmo debaixo de luta, de batalha, mas a proposta dela é essa. Espírito e vida. Isso mostra que a palavra de Deus ela não é morta. Se ela traz vida, porque ela é viva, até mesmo ela, diz, pela palavra, tudo que foi feito, tudo que está aí pronto, foi ela que fez. Se não fosse ela, o que foi feito, não teria se feito. Então, ela gera vida. A sua e a nossa palavra, meu irmão, humana, ela pode gerar morte. A palavra de Deus, ela tem um poder de penetrar dentro da gente. Como nós vemos aqui nesse instante aí, Hebreus capítulo 4, 12. Diz que ela é poderosa como espada de dois cortes, penetra a divisão da alma e o espírito, juntas e medulas. E vai na divisão da alma e do pensamento. Meu irmão, não existe nada no mundo que vá na divisão da alma e do pensamento. Nada. A palavra de Deus vai. Ela separa um que é alma, separa um que é espírito. Alma e pensamento. Intenções do coração da pessoa. Ela separa. Olha o poder da palavra. Um negócio que muitas vezes a gente não vive pela palavra. A gente vive pelo boato. A gente vai na conversa de A, de B, de C, de D, nas notícias dos jornais, não é assim? Nos prognósticos catastróficos. Acreditamos na ciência, na política, piamente. E deixamos de acreditar 100% naquilo que nós devemos acreditar. Porque aquilo que você acredita é o que você fala. Se você é filho de Deus e você tem consciência que você foi gerado por Deus pela sua palavra, e você entende no seu coração, no seu entendimento, que Deus, Ele trouxe para você o Espírito Santo, a palavra dEle, para você viver por ela. Se você entende isso, se você vive isso, é diferente. Eu já falei aqui sobre quando aquele homem teve sua filha, Jairo. Ele veio, chamou Jesus para curar a filha dele que estava morrendo. Jesus disse, eu vou dar vida à sua filha. Vou lá e vou dar vida à sua filha.
Pronto, acertou. Mas no meio do caminho, Jesus curou mais algumas pessoas, tal, tal, tal. Aí chegou um relatório de outra pessoa e disse: olha, não incomode mais o mestre, não. Sua filha já morreu. Jesus virou para Jairo e disse: olha, não fique com medo, não, pai. Acredite. Crê somente. E quando ele fala isso, ele está chamando o Jairo para quem crê. Não, crê em mim, Jairo. Jesus, ele não está dizendo isso. O que foi que eu te falei? Essa é a questão. O que foi que eu te disse? Que eu ia dar vida à sua filha, não foi? Então acredite nisso. Não importa a situação, a promessa estava de pé. Você tem promessa na vida, sua vida? Parece que elas não vão se cumprir? Parece que elas morreram? É? Às vezes parece assim. É, rapaz, eu acho que acabou, viu? Deus prometeu, mas lendo engano. Deus te chama para crer somente. Crer no que Ele prometeu. É o que Ele quer. Amém? Ele diz assim, olha, e lá no Salmos 45:1, ele diz que a sua língua, a minha língua, deve ser como a língua de um habilidoso escritor. Língua, você não vai escrever com a língua, claro. Mas a língua pronuncia o quê, irmão? Palavras. Sua língua fala, então um habilidoso escritor. Você é habilidoso nas palavras. E quando fala de habilidade, não estou falando só de cultura, do grau, do nível, do conhecimento, do português, que fale tantos idiomas, que tenha conhecimento do português culto, erudito. Não, de hipótese alguma. Quando a Bíblia ela foi escrita no grego, ela foi escrita no grego chamado grego koiné. O que é o grego koiné? Um grego comercial, popular, todo mundo falava. Todo mundo entendia. Então a Bíblia foi feita para ser lida por todos os seres humanos. Esse negócio vetou um pouco depois, na Idade Média aí, e moderna, que vetaram que só um grupo poderia ler e interpretar a Bíblia. Mas a Bíblia foi escrita em grego koiné. Acesso geral para todo mundo que quisesse. Então a nossa língua é como de um habilidoso escritor. Então Deus quer que ele faça o quê? Que você escreva a palavra dele. Paulo ensina, diz assim, habite ricamente a palavra de Deus em vós. Se você não tiver um bom vocabulário, você fala pouco. Se você lê pouco, você tem dificuldade de se comunicar, não é não? É ou não é? Sabia que um dos grandes problemas de redação, hoje em dia, é que as pessoas vão fazer redação, não lê nada, né? Não lê livros, não conhece, não tem conhecimento, não lê jornal, não tem conhecimento de nenhuma informação e quer fazer uma redação. Não sai, irmão, por osmose não sai o negócio. Mas tem que ler, tem que ser cultura. Vou trazer isso para a palavra. Paulo disse, habite ricamente a palavra de Deus em vós. Você não tem como confessar, você não tem como batalhar com a palavra, você não tem como viver com a palavra, você não tem como expressar a palavra se você não lê e não medita na palavra. Você tem que enriquecer você, seu interior, para que você, no momento certo, você possa pronunciar a palavra e sempre o Espírito Santo está te lembrando das palavras que você está lendo, das promessas, trazendo ao seu coração, trazendo à sua memória, para te guiar nessa vida em sucesso. O Espírito Santo, a Bíblia diz, tomando sobretudo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, o único instrumento pelo qual Deus pode levantar, erguer a sua vida, andar em sucesso, andar altaneiramente, andar em vitória, a única instrumentalidade na tua vida que o Espírito Santo que habita em você pode usar para te guiar nessa condição é a palavra de Deus, mais nada. Não é argumento, não é teologia, não é conhecimento profundo, não é um monte de livro que você lê, nada disso.
A palavra. Ela é a espada do Espírito. Porque o Espírito Santo, ele conhece as profundezas de Deus. Ele conhece tudo quanto Deus é, o Espírito Santo sabe. Tudo quanto Deus sabe, ele sabe. Porque ele é Deus. Então ele pega o projeto de Deus na sua palavra e leva a sua vida e te guia na vida, mas a palavra de Deus tem que habitar em você ricamente. Amém? Glória a Deus. Habite ricamente. A Bíblia diz que porque a boca fala, o quê? A boca fala, por que tem que habitar na sua vida? Por quê? Porque a boca fala, Mateus 12, 35, 34. O que o coração quer? Está cheio. Seu coração está cheio de quê? Seu coração está cheio de filme, cheio de novela, cheio de internet, cheio de WhatsApp. É o que você vai falar. Cheio de Facebook, cheio de YouTube. Só tem isso lá dentro. É o que você vai falar, irmão. Que seu coração está cheio, está vazio da palavra. Está vazio. E esse é o seu problema. Deus não faz nada por você, não é porque Deus não quer, não é porque Deus é ruim com você. É porque você não está nem aí. Pastor, como é que eu não estou nem aí para Deus? Você não está nem aí. Porque a importância que você dá à palavra é a importância que você dá a Deus. Porque Deus é a palavra. Por isso as coisas não acontecem na sua vida. Por isso, dificuldade acima do normal. Por isso você às vezes não consegue vencer certas tribulações, certas tentações e certas provações. Porque você está vazio da palavra. Jesus disse: o que sai da boca é o que contamina o homem. Não é isso? Se a pessoa está cheia de coisa que não presta, ele vai se contaminar todo, irmão. Mas se ele se enche da palavra, quando sair, só sai, ó, coisas boas, né? Eu quero dizer uma coisa a você. Deus, ele te deu um tesouro. A Bíblia, a palavra de Deus é um tesouro inestimável, sem preço. Se você fizer bom uso dela, ela vai te erguer, vai te levantar e vai te fazer uma pessoa próspera e crescente. Foi o que Deus prometeu a Josué. Medite nesse livro de dia e de noite, porque você será bem-sucedido. Quer negar isso comigo? Bora? Deixe meditar nesse livro de dia e de noite, que sua vida será um fracasso. Quando eu falo meditar, meditar para viver, meditar para andar na palavra, meditar para obedecer, meditar para se submeter. Então é um tesouro. Quem não quer um tesouro? A Bíblia assim, você quer o tesouro da palavra? Venda tudo quanto tem e compre o tesouro. Diz que o reino de Deus é assim, é como aquele homem que achou um grande tesouro. Mas para ter aquele tesouro, tinha que vender tudo quanto ele tinha para comprar aquele tesouro. Se você não renunciar a quem é você, não adianta, esse tesouro não vai ser seu. É como a mulher da dracma vai procurar incansavelmente a sua dracma até achar. Vai aqui na palavra procurar a sua dracma. Está aqui dentro. Até achar. Entendeu? É edificando sua casa sobre a rocha. O bom tesouro. A Bíblia diz que o homem é bom do bom tesouro do coração, do bom tesouro, tira coisas boas. O homem bom, do bom tesouro, tira coisas boas. O único tesouro da sua vida, se habitar na sua vida, é a palavra de Deus.
E você vai conseguir tirar coisas boas da palavra de Deus da sua vida. O que é que eu quero hoje falar para você? Viva como filho de Deus. Para de ouvir A, B, C e D. O que a palavra de Deus é verdadeira. Algumas pessoas, pastor, esse evangelho utópico para você. Sabe o que é a utopia? É aquilo, o falso imaginável. Que nada, rapaz, isso nunca vai acontecer. Tem gente que é assim. Utopia, aquele homem que Samaria estava cercada, o capitão, e o profeta disse que no outro dia teria abundância de pão lá, comprando a nível de centavos. Ele disse, ainda que a janela do céu abram, eu não acredito que isso vai acontecer. O profeta disse, você vai ver, mas não vai desfrutar. Sabe por quê? No dia ele morreu. E teve. Essa é a questão. Quando você não acredita na palavra de Deus, você fica para trás. E tem muita gente que conhece a palavra, tem um bom conhecimento, mas não acredita na íntegra de viver, de entender aquilo ali e fica para trás. Tenha cuidado com isso. Isso é o atraso de vida de muitos crentes. Já viu eu dizer? Esse povo que sempre está examinando e nunca chega ao conhecimento da verdade, examina, nunca chega. Qual é a verdade? A verdade que Deus quer dizer está ali, ó, na palavra escrita. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Levante sua mão para aqui, eu vou orar por você nesse momento. Pai, em nome do teu filho Jesus, eu oro por cada pessoa que me ouviu nessa noite, não só aqui na igreja, mas através do canal do YouTube. Eu quero nesse momento pedir ao Senhor que traga sobre essa pessoa uma unção, uma postura, uma decisão de a partir desse momento começar a pronunciar a tua palavra e falar a tua palavra e viver a tua palavra, porque a tua palavra tem poder criativo, tem um poder de chamar à existência as coisas que não existem, porque pela palavra tu criaste os céus e a terra, pela palavra tu nos geraste de novo, Senhor, pelo teu poder. E por essa palavra eu peço que o Senhor use cada um dos teus filhos nesta noite que está me ouvindo a tomar essa postura de confessar essa palavra, de viver, de pronunciar. Sim, meu Deus, nunca parar de pronunciar a palavra de derrota, palavra de pessimismo, derrotismo, de recuar, de covardia, de medo, de desespero, mas crer em toda e qualquer situação, Senhor, que o Senhor é Deus e que o Senhor há de honrar a palavra que sai da boca desta pessoa. Em nome de Jesus, seja a boca de Deus aqui na terra. Deus precisa de pessoas que garantam por Ele na sua palavra. Se levante na força do seu poder, do seu espírito e comece a pronunciar e a determinar o poder curativo, o poder provedor, o poder restaurador, o poder ressuscitador da palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E amém. Que Deus abençoe a todos.